Sou Daniel Vidal e comigo estão Berenice Leite, Guta Pini, Ivan Kleber, Marcelo Rocha Monteiro, Marcelo Suano e o nosso convidado de hoje, Coronel Sérgio Marques, com Bastidores do Poder. Tem tudo isso, tem muito mais, com as atualizações sobre tudo que está acontecendo de mais importante no Brasil e do mundo. Aproveita e deixa também o seu like, compartilhando o link dessa transmissão aí por meio das suas redes sociais. Bora lá para o nosso primeiro assunto desta manhã. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro enviou uma sugestão ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para que o órgão adie por 180 dias a aplicação das novas tarifas contra exportações brasileiras. Desse modo, as taxas de 25% poderão passar a valer depois das eleições. No documento de quase 90 páginas, Flávio Bolsonaro observa que o chamado tarifaço aplicado anteriormente pela Casa Branca não mudou o comportamento das autoridades brasileiras. Ainda conforme o texto enviado pelo senador, estas investidas tarifárias do governo Trump estariam fortalecendo politicamente o presidente Lula às vésperas da eleição. Isso porque o petista tem atribuído as ameaças tarifárias de Donald Trump à família Bolsonaro, em especial ao irmão de Flávio, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Segundo Lula, abre aspas, pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Fecha aspas. Nesta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, se reuniu com Jameson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos, para tratar das investigações comerciais contra o Brasil, que podem gerar uma imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos. O principal argumento da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o tarifaço é que os Estados Unidos possuem superávit comercial em transações comerciais com o Brasil, o que torna as sanções sem sentido. Hora de receber também as nossas analistas de política, Berenice Leite e Guta Pini, para a gente falar sobre esse e outros assuntos. Bom dia, Guta, bem-vinda, boa sexta-feira para você. Bom dia, Daniel, bom dia, Berenice, professor Suano, Coronel Sérgio, toda a nossa querida audiência. Vamos lá, sexta-feira. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniel, Guta, todos da nossa bancada. E um bom dia especial para a nossa audiência, claro. Pois é, Berenice, começo por você. Essa mensagem, essa carta enviada por Flávio Bolsonaro ao representante do escritório de comércio lá dos Estados Unidos, pedindo o adiamento dessas possíveis tarifas, né, do governo Donald Trump contra produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Como é que isso tem repercutido aí em Brasília, tanto entre os membros da oposição quanto também da base governista? Então, Daniel, primeiro a gente tem que lembrar que o prazo é até 15 de julho, né? E todos esses produtos que podem ser sobretaxados com 25%, isso vai impactar ainda mais na nossa economia, que já não vai muito bem há muitos anos. Inclusive, a gestão do governo Lula, né, um governo que não tem austeridade, que não economiza. Ainda ontem nós estávamos mostrando aqui uma reforma desnecessária dentro do prédio do Ministério da Fazenda, uma reforma num local onde mais de 50% dos funcionários trabalham em home office, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que caso o senador Flávio Bolsonaro assuma a presidência da República a partir do ano que vem, ele deve adotar medidas semelhantes à do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A política do Paulo Guedes, que enxuga e que também tem uma boa articulação com outros países, principalmente quando se trata de países que são grandes parceiros comerciais, no caso os Estados Unidos. O prazo de 180 dias certamente ajudaria a não influenciar, nas eleições, até porque o presidente Lula, a gente tem visto que desde que abriram essa investigação, a seção 301, que apontou diversos pontos que entre a relação Brasil e Estados Unidos estão ali precisando de ajustes que não foram apresentados
via equipe econômica, via Itamaraty, para tentar impedir que essas sanções se concretizem, né? Os 25%, como eu disse, devem ter um impacto significativo, não são sobre todos os produtos brasileiros. Dessa vez, os Estados Unidos, diferente das sanções aplicadas no ano passado, eles foram estratégicos, não pegaram produtos que diretamente impactam também lá em solo norte-americano, até porque Donald Trump também tem essa preocupação com o aumento da inflação por lá. Mas, nesse sentido, Lula tenta justificar essas sanções, a sua incompetência e a sua má administração. A gente sabe que o preço do cafezinho e de tantos outros produtos já estão altos, mas não por causa de sanções. A partir do momento que essas sanções serão aplicadas, e a gente já teve no ano passado uma amostra disso, o governo Lula impõe toda a culpa, mais uma vez reforço aqui, da sua má gestão em sanções que talvez ajudem a piorar o que já está muito ruim. Daniel. Agora são 7h11, vamos ouvir aqui o nosso convidado especial, Coronel Sérgio Marques. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Queremos ouvir a sua análise. Bom, infelizmente o governo Lula tem tentado ligar a família Bolsonaro com essa situação das taxas, né, dos 25% que os Estados Unidos desejam aplicar contra o Brasil. Mas, na realidade, o fato é, pela análise e avaliação dos Estados Unidos, o Brasil tem problemas efetivos com o desmatamento, o não combate efetivo à corrupção, a falta de liberdade. Então, são esses os motivos determinantes. Então, e o detalhe é que o governo brasileiro acaba enviando para os Estados Unidos, ou enfim, um grupo de trabalho. E se nós temos uma crise hoje de ordem diplomática, quem lidera esse grupo de trabalho é o ministro, um desconhecido inclusive, é o ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio. E todo mundo sabe que grupo de trabalho é realizado para não ter resultado nenhum. Então, a situação do Flávio Bolsonaro de ir representando o Brasil não está representado pelo governo brasileiro, isso indica que o governo Lula deseja efetivamente que o Brasil seja taxado, porque será, sim, uma plataforma de campanha alegando essa alegada falta de patriotismo da família Bolsonaro ou qualquer um que seja contra o governo. Já vou ouvir também a Guta Pini e o Marcelo Suano, mas ainda sobre esse assunto, o empresário Paulo Figueiredo, aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, vai prestar depoimento na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, em uma audiência do Comitê da Seção 301 do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. Na ocasião, Figueiredo deve solicitar a suspensão e a reavaliação da proposta de aplicação da tarifa de 25% sobre a economia brasileira. Em lugar disso, Figueiredo deverá pedir que o governo dos Estados Unidos volte a incluir o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, Viviane Barsi, no rol de sancionados pela Lei Magnitsky. Além disso, ele pedirá que o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, também entre nessa lista. Marcelo Suano. É interessante que, primeiro eu concordo, eu acho que a questão das tarifas devem ser vistas como secundárias em relação à punição daqueles que estão destruindo não só o Brasil, mas estão destruindo as relações bilaterais do Brasil com outros países do mundo. Então eu concordo com isso, eu acho que as tarifas deveriam ser secundárias em relação à punição daqueles que estão cometendo verdadeiros crimes aqui dentro do Brasil, estão afetando as relações internacionais, estão afetando os interesses estratégicos do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é interessante são vários elementos da carta do Flávio Bolsonaro. Primeiro, se porventura ele conseguir esse adiamento, é um gol, mas é um gol que só tem sentido se ele conseguir já se preparar ou montar toda uma estratégia de enfrentamento daquilo que será a narrativa da campanha do Lula, dizendo que o problema é o entreguismo e ali existe alguma coisa mancomunada. Todos os argumentos que o Flávio apresenta são argumentos sérios e não tem má intenção. É interessante que quando a gente pega o contra-argumento do Lula, dizendo que, por exemplo, a questão das tarifas, elas são insignificantes, não deveriam ser aplicadas porque os Estados Unidos têm superávit, o que os Estados Unidos...
dos norte-americanos a possibilidade de que o Brasil seja uma alavancagem para inimigos estratégicos norte-americanos, que é o que acontece. É o que acontece com o caso do Brasil trabalhando com a China. Ora, ele fala que é um entreguismo, a carta do Flávio Bolsonaro, mas não fala que seria entreguismo, por exemplo, aqueles acordos científicos e tecnológicos, 17 acordos foram assinados lá na China, que ninguém sabe, afinal de contas, o que será desenvolvido a partir dali. Isso seria entreguismo. Há outros elementos que o Lula também apresenta, como, por exemplo, diz assim, o Flávio Bolsonaro deixou à sua disposição dos Estados Unidos, a sua equipe de transição, caso seja eleito. Ele não vai entregar nada para os Estados Unidos. O que ele está dizendo é, nós queremos fazer uma negociação bilateral sempre, e temos a prioridade dos Estados Unidos por ser o nosso grande parceiro estratégico. Essa é a grande jogada. Há outros elementos que são colocados ali na carta do Bolsonaro que a gente poderia estender mais para fazer análise, mas esses são suficientes para mostrar como o que o Lula está fazendo não procede. E que o que o Bolsonaro fez foi nada mais nada menos que dizer, nós precisamos ter um time adequado e vamos sentar para negociar. Não tem nada de entreguismo, tem de formulação de planejamento estratégico. E dizendo, vocês vão acabar prejudicando o processo eleitoral, ao contrário do que dizem, porque vão favorecer as narrativas mentirosas do governo atual. Basicamente é isso. Flávio Bolsonaro está certo. Guta Pini, nossas mais de 4 mil telas conectadas no canal oficial da Revista Oeste no YouTube querem ouvir você. Bom dia mais uma vez. Pois bem, nesse caso da aplicação dessas tarifas, não está em jogo uma questão de balança comercial. Não é quem vende mais, quem vende menos, mas sim como que essas transações comerciais são feitas. E ao que foi apurado por essa seção 301, com fundamento na seção 301, mostra que essas políticas comerciais aqui adotadas no Brasil, diante dos Estados Unidos, elas são injustas. Os meus colegas já adentraram bastante ao mérito dessa questão, então eu vou só colocar mais um elemento, que é a questão das decisões judiciais contra empresas americanas. Esse é um dado que foi trazido por essa investigação. É um elemento que torna injusta a competição de empresas brasileiras com empresas americanas. E essas decisões partiram de juízes brasileiros contra empresas americanas. E isso afeta a operação dessas empresas. Então, dentro desse contexto, entra aí também uma possibilidade de, sim, uma retomada de aplicação da Lei Magnitsky contra esses ministros. Agora, só um ponto também para esclarecer para a audiência, caso ainda não esteja claro o suficiente. A seção 301, ela não é um lugar, não é um departamento, não é que existem pessoas da seção 301. Seção 301 nada mais é do que um artigo de uma lei de comércio dos Estados Unidos. Então, é um artigo de lei que tem as suas subseções que dão fundamento para essa investigação. Então, é com base nisso, é uma investigação com base na lei que trata de práticas comerciais. E esses artigos dessa lei, incluindo eles o 301, é que dão legitimidade para o governo americano aplicar essas sanções que a gente espera que sejam revertidas, que não sejam aplicadas ou pelo menos adiadas. Bom, a gente falava aqui no começo do jornal, né, Guta Berenice, Marcelo Suano, Coronel Sérgio Marques, a respeito do preço do pacote de meio quilo de café. Eu estou impressionado aqui com as mensagens que estão chegando por meio do nosso chat, com a variação assim, de valores. Estou até me sentindo um pouco assim privilegiado, eu diria. Eu falei que eu paguei R$30 no pacote de meio quilo em São Paulo, mas veja só, tem gente aqui falando que pagou mais de R$40 num pacotinho de café. O caso do Cristiano Fernandes, ele não diz onde ele mora, mas ele registra que pagou R$42. O José Antônio falou o seguinte, que em Rio Preto, o café de 500 gramas está custando também R$30. A mensagem aqui do Paulo Roberto, em Brasília, o café está R$35. Puxa vida, é esse preço mesmo, Berenice Leite? Tá nessa faixa? É isso aí, Daniel. Quando a gente encontra uma promoção, a gente paga aí R$30, mas a média em Brasília é R$35 o pacotinho de café. Inclusive, é o Paulo Roberto, é isso? Paulo Roberto, isso mesmo. Ele fala que, pelo menos na Câmara dos Deputados, né, o cafezinho é gratuito e também no Palácio do Planalto. O Palácio do Assalto. Pelo menos lá é de graça, né? De graça não, quem paga
esse cafezinho disponível em ambos os lugares é o contribuinte, pagador de impostos. Então, quando eu chego na Câmara, Daniel, confesso a você que eu aproveito para tomar um cafezinho também, porque aqui em casa fica caro. Imagino. Ah, e quem também seguiu aí a sua sugestão também, aliás, já segue e traz essa sugestão para a nossa audiência, foi a Leila Macedo falando, olha, gente, estou aqui preparando meu café que eu comprei e estoquei quando eu encontrei um preço mais em conta. Muito bem. Obrigado aí pela participação de todos. Você também pode manifestar a sua opinião, deixar aqui o seu recado por meio do nosso chat, contando para a gente quanto é que está custando